Oi pessoal, bom dia. Que Jesus abençoe a todos. Estamos juntos novamente, né? Graças a Deus. Vamos fazer o nosso estudo, né? Do livro Diálogo com as Sombras. Deixa eu só compartilhar aqui, a gente já inicia, tá? Só um minutinho. O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir bem? Prontinho. Vamos fazer a nossa prece, né? Aí a gente inicia o estudo de hoje. Então vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, em vibração, em sentimento e direcionarmos ao nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a porta que conduz ao Pai. Então que possamos mentalizar o Mestre, nos abençoando, nos envolvendo no seu amplexo, nas suas irradiações de amor, envolvendo os nossos corpos, as nossas almas, os nossos ambientes e também todos os irmãos que estão conosco no plano físico, em seus lares, em seus ambientes de trabalho e também os irmãos na esfera espiritual que estão junto a nós ou que estão junto às nossas casas, aos nossos parentes, nos nossos ambientes, precisando de auxílio. Às vezes são parentes nossos, desencarnados, às vezes são amigos, ou são apenas necessitados, que temos um vínculo fraternal, um vínculo de amor, fraterno, de ajuda. Que a sua luz, Senhor, possa abençoá-los, possa curá-los, possa harmonizá-los, para que nosso planeta não seja apenas o nosso planeta azul, mas seja o planeta luz, em que a luz do amor prevaleça, nos dois planos da vida. Muito obrigado por tudo, abençoe o nosso estudo, permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E esse é um trabalho, é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual pertencemos, tá? Realizamos nosso trabalho espiritual. Vamos dar sequência, pessoal, ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, né? Hermínio Corrêa de Miranda. E nós estamos ainda no capítulo 2, né? E o item é o item o perseguido. Nós estamos acabando. Eu achei até que a gente ia acabar na última vez que a gente fez o estudo, mas ainda ficou um trechinho para a gente acabar aqui, né?
O Hermínio Miranda está falando daqueles irmãos que sofrem obsessões terríveis aqui na matéria, por vezes desencarnam, continuam sendo perseguidos no plano espiritual, devido à frequência que existe entre ele e os seus perseguidores, né? A consciência culpada será sempre a ligação mental, vibratória, com aqueles que nos perseguem, aqueles que nos querem mal, com os nossos cobradores do passado e do presente, tá? Então, continuando aqui, né? Deixa eu só ver aqui. O Hermínio Miranda diz assim: quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas, cegueira, deformações, mutilações, que na mente a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Então está dizendo que aqueles que a gente auxilia na reunião mediúnica, que a gente auxilia através dos médiuns, né, que incorporam, os doutrinadores vão conversar com os necessitados, né, quase todos trazem no perispírito os estigmas de suas penas, né, de seus períodos no umbral, nas regiões infernais, nas regiões de tortura do plano espiritual. Então quase todos trazem as marcas no perispírito, tá? E isso, pessoal, pelo que a gente conversa com esses irmãos, isso é tão real, ou mais até, do que os nossos sofrimentos materiais. A gente tem uma ideia muito infantil, de certo modo, sobre a vida espiritual. E a gente pensa assim, não tem um corpo físico, então não tem sofrimento. Não tem o corpo físico, então não tem dor. Não tem mais o corpo físico, então não tem. Mas tem, pessoal. Por quê? Porque o perispírito é para o espírito fora da matéria, né? Como o nosso corpo físico é para nós. O perispírito é para os espíritos desencarnados, assim como o corpo físico é para nós. O próprio André Luiz falou que ele ficou lá 8 anos no umbral. Ele sentia a barba crescer, o cabelo desgrenhado, né? As roupas esfarrapadas, sentia fome, sentia frio, sentia sede. Ele até fala todos os fenômenos fisiológicos funcionavam. Vocês entendem como que a gente tem uma visão ainda da vida espiritual bastante rudimentar? Né? Não equivale ao que é de verdade a vida espiritual. E a gente sabe que quem sente, na verdade, é o espírito, não é o corpo. Quem percebe dor, quem percebe sofrimento é o espírito, mesmo aqui na matéria. Alexandre, mas eu aprendi que é o sistema nervoso, né? Que a gente sente a dor, os nervos, vai para o cérebro, que é o cérebro que sente. Aqui na matéria, lógico que tudo passa pelos nervos, tudo passa pelo cérebro, né? Só que o cérebro também não é quem percebe em última instância. O cérebro é apenas um transmissor, um receptor, né? E um transmissor para o espírito, para o perispírito e para o espírito, né? Vocês entendem que, na verdade, mesmo aqui na vida material, quem percebe, quem sente as coisas é o espírito. Tá? Quando nós saímos do corpo, o corpo não sente. Né? Quando nós estamos em certos estados de transe, em que nós nos desligamos mais profundamente do corpo, existe uma perda de sensibilidade no corpo. Tem até estudos, né? A exteriorização da sensibilidade, do César Lombroso, que estuda isso, tá? Entre outros livros, né? Então, quem sente, na verdade, é o espírito, tá? Por isso que esses irmãos, eles sofrem tanto na vida espiritual. E por isso que é uma grande caridade a gente ajudar em reuniões mediúnicas, a gente socorrer esses irmãos sofredores nas reuniões mediúnicas, é uma grande caridade, né? Uma das maiores que existe. Porque dizem os espíritos que o sofrimento real, ele não está na matéria, ele está na vida espiritual.
O grande sofrimento não está aqui na matéria, está na vida espiritual. Por mais que as pessoas sofram aqui, existem grandes sofrimentos, existem, em toda parte existe, né? Mas que o sofrimento verdadeiro, o grande sofrimento está na vida espiritual, onde a dor não tem fim, não há remédio que diminua, não há tratamentos que diminuam nas regiões umbralinas, a pessoa fica lá sofrendo indefinidamente, até que seja socorrido numa reunião mediúnica, até que seja socorrido, tenha condição de ser socorrido pelos espíritos amigos, né? Através das caravanas de socorro que existem, a gente sabe, né? Então vamos lá. Então por isso que eles trazem mutilações, né? Cegueira, surdez, entre outros problemas, né? Trazem todos esses estigmas dos sofrimentos vivenciados na matéria e fora da matéria também, tá? Subitamente, ao cabo de agonias seculares, durante as quais resgataram-se através da dor, escapam à sanha de seus perseguidores, tornam-se inacessíveis aos seus processos, evadem-se das masmorras e libertam-se do domínio magnético sob o qual se encontravam. Em suma, a lei disse o basta, a que até mesmo o mais terrível perseguidor tem de obedecer, ao assistir impotente à escapada da vítima. Chegou ao fim o processo corretivo e reajustador. Antes era impossível, ninguém conseguiria interromper o curso da dor, né? A gente já fez socorros, assim, a gente já fez processos de ajuda em que o médium se via descendo, né, a masmorras terríveis, assim, ambientes cheirando mal, ambientes obscuros, né, muito lamacentos, muito difíceis, assim, em que legiões inteiras de pessoas eram libertadas. Como que abria certas prisões, assim, né? O médium ia participando ia vendo essas imagens, né? E participando, ajudando e narrando o que estava ocorrendo, né? Eles iam abrindo como que essas cadeias, assim, e libertando centenas e centenas de pessoas. E muitas vezes aquele que era o carcereiro, que era o que estava zelando ali pelas penas, né? Muitas vezes se comunicava contrariado, se comunicava com a gente, né? Na reunião mediúnica, falando impropérios, tal, né? Dizendo que aquelas pessoas estavam pagando, estavam ali porque mereciam, tal, tudo aquilo que a gente sabe, né? E aí a gente tinha que fazer então a doutrinação, o auxílio a esse irmão, né? Então, muitas vezes ocorreu isso. Este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores e já redimidos seguem-nos os passos, até mesmo as profundezas da dor mais horrenda, sem poder interferir, senão com uma prece ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado nem mesmo a presença dos amigos maiores pode perceber. Então, por isso que tudo tem a sua hora, né, pessoal? Tem certos momentos que não há a possibilidade de socorrer, mesmo nessas masmorras do umbral, tal, não há possibilidade de socorrer. Mas existem momentos em que isso já se faz possível. Por quê? Porque as pessoas que vão ser libertadas, as pessoas que vão ser ajudadas, elas já estão em condição de receber o auxílio, tá? Quem faz isso? Os espíritos amigos. Eles sabem avaliar como nós estamos intimamente. Eles sabem avaliar se já estamos em condições de receber o auxílio. Mas como que é essa condição de receber o auxílio, Alexandre? Se nós já gastamos aqueles resíduos de culpa, de apego à matéria, apego às viciações, se aquele sofrimento que a gente passou já cumpriu com a sua função de aliviar a culpa que a gente traz dentro da gente, né? Isso vai fazendo com que a gente se abra ao auxílio. Quando a gente cansou de sofrer
quando a gente já sofreu suficientemente, a gente tem mais vontade de buscar a luz. Isso acontece não apenas nas regiões inferiores, aqui na matéria também. Quantas pessoas estão presas aos sofrimentos, mas você tenta ajudar e você não consegue, porque a pessoa ela fica tão fixada no sofrimento e ela como que rejeita a ajuda, ela sabota a ajuda. Vocês entendem? Isso acontece aqui na matéria também. Então, às vezes a pessoa não sofreu suficientemente para aceitar o auxílio de fato e sair da situação dolorosa. A gente vê muitas pessoas que buscam ajuda e realmente abraçam a ajuda, né? Se apegam àquilo que elas têm de bom, né? Terapeuticamente, e conseguem sair do problema. Mas tem muitas que sabotam a própria ajuda que está sendo dada, né? Então a gente vê que não é só nas regiões inferiores. Aqui na matéria também acontece muito isso. Existe um processo de amadurecimento das pessoas até para a recepção do auxílio. Às vezes você vai tentar auxiliar antes da hora, você não consegue. Por quê? Porque a pessoa ela ainda não está querendo de fato o auxílio. Ela pode até falar, como diz a Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito, ela pode até falar que quer auxílio, mas no fundo ela nega, ela rejeita, né? E por isso ela sabota as expressões de ajuda. Então, continuando aqui, né? A gente está quase terminando aqui esse tópico. Então, este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores e já redimidos seguem-nos os passos até mesmo as profundezas da dor mais horrenda, sem poder interferir, senão com uma prece ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado nem mesmo a presença dos amigos maiores pode perceber. Chegado, porém, o momento, tudo se precipita. Os mensageiros do bem estão apenas à espera de uma prece, ainda que somente esboçada, de um impulso de arrependimento, de um gesto de boa vontade ou de perdão. Lembram-se da advertência do Cristo? Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ele ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá, enquanto não tiveres pago o último centavo. Não está bem claro? Diz aqui o Hermínio Miranda, né? Então você vê que Jesus, né, nessa passagem, deixa bem claro, né, como que antevendo, ou nos demonstrando o que acontece nas regiões inferiores, né? A gente acaba ficando nessas regiões enquanto a gente não sente que pagou, né? Quando a gente sente que já pagou até o último centavo, até a última gota de lágrimas, né? A gente fica lá preso. Quando a gente percebe, quando a gente sente que já quitou a cota de sofrimento que a gente precisava passar, aí a gente aceita o socorro, né? E muitos ainda acham que o Evangelho é só literatura, ou só poesia, ideal, inatingível. Razão de sobra teve Kardec para optar pela adoção da moral evangélica, pois há mais sabedoria e ciência nos textos ali preservados do que em todos os tratados de psicologia jamais escritos e nos que ainda se escreverão. É verdade, né? A psicoterapia de Jesus, a visão de vida terapêutica de Jesus é um tratado de psicologia, é um tratado de saúde mental, física, emocional para todos nós, né? Então a gente precisa ler sempre o Evangelho, não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ler os Evangelhos, né? Ler os Evangelhos, nos acostumarmos com o Evangelho, né? Aprofundar conhecimentos, fazer uma releitura de Jesus, adaptando às nossas realidades existenciais de hoje, né?
A problemática do ser humano, suas complexidades e seus mecanismos de reajuste estão inseparavelmente ligados aos conceitos fundamentais da moral. Um dia, a psicologia e a psiquiatria descobrirão o Cristo. Por isso que Jesus falava, né? Vai e não peques mais, para que não vos suceda algo pior. Demonstrando que todos os sofrimentos que nós atravessamos no planeta, eles guardam relação com as nossas atitudes no presente ou no passado, né? Então, todo o sofrimento que nós atravessamos, ele tem relação direta com uma questão moral, né? Com uma questão ética, né? A nossa atuação dentro da sociedade, a nossa atuação dentro da família, a nossa atuação dentro da religião, dentro da vida, né? E aí nós temos os processos reparadores da dor, do sofrimento, tentando nos reajustar mentalmente, tentando nos reajustar emocionalmente, comportamentalmente, para que daí então a gente possa viver a saúde, né? Conforme a gente vai se reajustando, aí a saúde passa a ser a nossa realidade, né? Certo? Vamos entrar agora, pessoal, no próximo item, que chama-se deformações, tá? A gente acabou aqui o perseguido, né? Vamos falar das deformações. Eu acho que um assunto sempre vai estar ligado a outro, porque todos aqui fazem parte do contexto do auxílio espiritual, das reuniões mediúnicas, das doutrinações ou dos diálogos com os necessitados, né? Então sempre haverá essa ligação aqui. Então vamos lá, pessoal. O perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Então, tudo parte do espírito, né? Quem percebe, quem sente, quem pensa, quem é o espírito, né? É a centelha divina, é o ser eterno, é o espírito, né? É a mente pensante, que sente, ok? Então é o espírito, é o ser que sobrevive à morte, indestrutível, eterno, tá? Uma vez criado, ele é eterno, ele não vai se destruir, não vai acabar nunca, tá? Só que o espírito pensa, sente e transmite ao perispírito. O que é o perispírito? Para quem não conhece, o perispírito é o corpo do espírito. São os campos energéticos que revestem o espírito, que revestem a mente, né? Então o perispírito vai ter a forma, vai ter a aparência, né? No plano espiritual, revestindo esse pensamento, esse sentimento que nós nos caracterizamos, as lembranças que nós temos, tá? Então nós teremos uma forma perispiritual de acordo com as nossas lembranças, de acordo com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, inclusive numa irradiação, uma coloração específica, conforme o nível alcançado, conforme a evolução alcançada. A gente sabe, os espíritos nos dizem que você pode ver um espírito no plano espiritual, né? Você pode ver uma individualidade, uma pessoa no plano espiritual, com uma irradiação verde esmeralda, né? Ou uma irradiação violeta, ou uma irradiação azul, celeste, ou uma irradiação mais amarelada, tá? Depende da evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, as cores vão mudando conforme o espectro eletromagnético que a gente conhece, né? Que vai do vermelho ao violeta. As irradiações que eles exteriorizam,
elas vão ser tão mais elevadas quanto mais para o topo desse espectro eletromagnético, né? Então, no vermelho é mais para as entidades mais inferiores, né? E o violeta, que são os extremos, né? O vermelho para baixo, o violeta para cima. Conforme você vai subindo no espectro, você vai tendo irradiações mais sutis, né? Você vai tendo irradiações com maior poder, com maior alcance, tá? Ok? A gente vê muito claramente isso no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, quando eles vão fazer uma prece numa região de sofrimento, uma região obscura, e o André Luiz começa a olhar a coloração das auras dos espíritos que estavam ali orando com eles, né? Aí ele vai falando das colorações conforme a evolução do espírito, conforme a condição íntima do espírito, você tem a mudança da frequência e da coloração. É muito interessante isso. E por fim, nós temos o corpo físico, que é o que recebe os pensamentos, sentimentos do espírito, as irradiações do perispírito, né? O resultado final é o corpo físico. Né? É o corpo físico. Ok? Nós somos, enquanto encarnados, nós somos esse ser trino. Né? Nós somos espírito, somos perispírito e somos corpo físico. Tá? Quando a gente desencarna, nós somos um ser dual a princípio, né? Espírito, perispírito. Aí não temos mais o corpo físico. Certo? Então vamos continuar aqui. Aqui ele até falou, né, o Hermínio Miranda, o perispírito é o veículo de nossas emoções. Né? Quer dizer, através do perispírito nós temos as emoções sendo retratadas no corpo físico. Até Joana de Ângeles diz que o comportamento emocional nosso, ele é significativo para a saúde física. O nosso comportamento emocional é determinante da saúde ou da doença. Por quê? Porque conforme as nossas emoções, nós alteramos o fluxo de energias que chega até o corpo. Às vezes a gente gasta emocionalmente cotas de energias preciosas que vão fazer falta para o corpo físico. São energias que chegam com uma oscilação muito grande até o corpo físico. E aí você tem, a partir dessas oscilações do fluxo de energia, você tem alterações na quantia de energia vital que vai para os órgãos. E aí a diminuição dessa energia vital que vai para os órgãos, ou para o nosso corpo, aí você tem uma maior tendência a doenças, né? Doenças na estrutura física mesmo, né? Você tem doenças a partir da contaminação de vírus, bactérias e assim por diante, tá? Devido ao enfraquecimento do ambiente. Então, certos elementos se multiplicam mais rapidamente, tá? Faz sentido para vocês, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. Tá? Então veja bem, se nós somos aqui na Terra esse ser trino, né? Espírito, perispírito e corpo, nós transmitimos do espírito para o corpo através do perispírito. Nós transmitimos as impressões do espírito para o corpo através do perispírito. Mas nós também recebemos do corpo as impressões da vida material e através do perispírito nós transmitimos ao espírito. Tá?
Então, o perispírito é esse corredor que vai do espírito ao corpo, do corpo ao espírito, certo? O perispírito é essa ligação, essa semimatéria que dizem os espíritos, né? É essa semimatéria que conduz, que faz a ligação da matéria com o espírito, que é transcendente, tá? Certo? Inclusive, aqui ele está citando na formação do corpo, né? O molde é o perispírito, tá? O molde é o perispírito. E aí você tem a forma, que é o corpo físico, sendo estruturada a partir do molde, que é o perispírito, tá? Então ele tem uma função determinante na gestação, na formação do embrião, na organização do novo corpo, o perispírito com seus mecanismos automáticos, que foram automatizados ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, tá? Então ele faz esse processo automaticamente de constituição de um novo corpo. Certo, pessoal? Tá ficando claro? Ok. Angélica Machado. Alexandre, como fazer para ser resgatados? Os irmãos em sofrimento no plano espiritual, Angélica? Cada caso é um caso, Angélica. Mas, via de regra, é preciso o espírito ter uma condição já para ser resgatado, que é essa condição interna, né, dele estar já predisposto a receber ajuda, porque senão ele fixado nos processos de culpa, fixado nos processos de dor, fixado nos processos, né, de remorso perante os erros cometidos, de desânimo, de tristeza, ele não se deixa auxiliar, tá? Então, precisa chegar no momento para ele. Assim como André Luiz, para ser resgatado, ele teve que fazer uma prece. Né? Ele teve que fazer uma prece. Isso levou 8 anos para ele se lembrar de que ele podia fazer uma prece. Mas por quê? Porque ele não era religioso propriamente, ele não cultivava, não tinha o hábito da oração, né? Ele não tinha uma vida espiritual assim, propriamente, né? Então ele demorou a levar Deus em consideração, né? Então ele até fala, antes dele fazer a prece, ele fala, olha, até que eu lembrei que devia ter um autor da vida, né? Que tudo, ele sabia que estava no plano, que na vida espiritual, que não estava mais na matéria, né? Mas era uma crença ainda muito rudimentar, era algo ainda muito precário, que ele podia ter desenvolvido melhor durante a vida material, podia ter se preparado melhor, né? Assim como todas as pessoas, nós temos elementos para nos prepararmos melhor para a morte, mas a gente vai tocando, vai empurrando a vida com a barriga, né? A gente vai, né, vai negligenciando com as coisas do espírito, coloca em último lugar, né? Só vai cuidando da vida material. Então, como diz Jesus naquela parábola, né? Que o homem, um dono de uma propriedade lá, estava rico já, né? Estava bem de vida, né? E aí ele teve uma grande colheita, né? Ele falou, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com essa grande colheita? Eu vou destruir o armazém que eu tenho, vou construir um maior e vou colocar essa grande colheita que eu tenho e vou aproveitar a vida, né? Aí Jesus fala assim, louco que és, pois não sabeis que nesta noite será pedida a sua alma, né? Então assim, a gente vai levando a vida de qualquer jeito, né? E é como se fôssemos ser eternos aqui na Terra, né? E se tem uma certeza matemática na nossa vida, é a certeza de que a gente vai morrer um dia. Então a gente pode se preparar melhor ou a gente pode ir levando as coisas de qualquer jeito, né? Então é melhor a gente se preparar com mais cuidado, né? Com mais precaução, porque a gente nunca sabe quando nós seremos chamados. Nós nunca sabemos quando nós seremos chamados, tá? Então
É mais prudente que a gente viva de modo a levar em consideração a vida espiritual, porque senão, daqui a pouco a gente bate com as botas, né? Como diz a população, né? O dito popular aí, e a gente se vê de uma hora para outra no plano espiritual sem entender nada, sem estar preparado, sem ter informação nenhuma, e aí é aquela complicação, né? Ok? Por isso que para resgatar o espírito depende de vários fatores, né? Depende do nível de preparo que ele tenha, depende do nível de moralidade que ele tenha, o nível de amor que ele tem dentro do coração, depende de vários fatores, né? Ok. Muito bem. Então vamos ver aqui. É nele que se gravam, como num videotape, as nossas experiências, com as suas imagens, sons e emoções. No perispírito, né? Que se grava como se fosse um arquivo, né? Assim como o nosso corpo físico é um arquivo que registra a nossa vida, nosso corpo físico é um arquivo vivo da nossa vida, né, pessoal? Tanto que, conforme a gente vai vivendo, os bons hábitos vão mantendo a saúde, os maus hábitos vão deteriorando a nossa saúde. Isso é prova de que o nosso corpo é um registrador, vamos dizer assim, guarda uma memória de toda a nossa vida, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, nós de alguma forma impressionamos o nosso corpo físico e ele vai registrando a memória da nossa vida, tá? Mas do mesmo jeito, o perispírito é o registrador também, é a memória também de tudo que nós vivenciamos espiritualmente até hoje. Tudo que a gente vivencia dentro da vida, nós vamos registrando no perispírito, tá? Então é esse arquivo, né, de toda a nossa evolução. Tá? Isso se demonstra nos processos de regressão de memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir, com todo o seu impacto, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. Né? É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com um registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida, o nosso prontuário. É o nosso perispírito, né? Ele é o nosso prontuário. Tanto que no plano espiritual, o André Luiz, ele passa por uma consulta com o médico Henrique de Luna, no livro Nosso Lar, e o Henrique de Luna começa a analisar o perispírito dele, como um médico, né, que faria um exame do nosso coração, pulmões, tal. O médico estava examinando o corpo perispiritual do André Luiz. E o médico, analisando o corpo perispiritual dele, começou a falar: é lamentável, meu irmão, que você tenha vindo através do suicídio. Aí o André Luiz ficou meio melindrado, né? Porque como assim suicídio, né? Eu lutei contra a doença, eu tive que fazer uma cirurgia, tal, passei por vários procedimentos, eu não me matei, né? Aí o médico começa a falar para ele: olha, meu irmão, os seus órgãos perispirituais apresentam esgotamento precoce, devido aos seus hábitos alimentares, as bebidas, tal, né? Ele teve a sífilis, né? Dependendo, em função do comportamento sexual dele, ele acabou adquirindo a sífilis, né? Aí o médico falou: olha, a sífilis, ela consumiu energias essenciais de você, né?
Devido ao seu comportamento sexual, você adquiriu a sífilis consumiu energias essenciais do seu corpo e abriu campo para o câncer no intestino, né? E aí você morreu através de uma intervenção no intestino que você não suportou, mas devido a um câncer, devido à sífilis, né? Aí que ele vai vendo. Então, assim, ele nem imaginava que todos os atos dele ficassem registrados. Ele nem supunha que tudo o que ele tinha feito na Terra seria um dia avaliado através da auscultação do seu perispírito, através de uma análise do seu perispírito. Não obstante, estava tudo ali, visível para o médico, no plano espiritual, né? Então vocês entendem? O perispírito é esse arquivo que registra todas as nossas encarnações, que registra toda a nossa história espiritual, tá? Então nós podemos, inclusive os espíritos amigos falam de certas intervenções no perispírito, nos processos de regressão de memória, no plano espiritual. Então eles acessam certas memórias, fazendo algumas intervenções magnéticas no perispírito, tá? Então, mas aí é uma questão bastante especializada, que nós não conhecemos em profundidade, eles conhecem lá no plano espiritual, eles sabem como fazer, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, que eu já estou no meu horário, eu preciso finalizar. Mas aí hoje à noite a gente tem um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Do André Luiz, às 20 horas. Todos estão convidados a participar também, tá bom? Então a gente se vê logo mais, né? Vamos fazer nossa prece no encerramento, agradecendo ao autor da vida, que é Deus, nosso Criador, também a Jesus, que é o nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que Deus colocou a nossa proximidade para que nós pudéssemos nos espelhar em seus exemplos, nos seus conhecimentos, nas suas atitudes. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos sintonizar contigo, também com o nosso Espírito protetor, nosso anjo guardião, aquele que nos vela mais pessoalmente, e todos aqueles que nos auxiliam nesses trabalhos na casa espírita. Que possamos manter a sintonia com eles e contigo, Senhor, durante todos os instantes da nossa vida. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, um grande abraço e tenha um excelente dia, tá? Até mais à noite aí. Um abração.